E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um livro que não só desafiou as regras do trabalho, mas praticamente virou o tabuleiro do jogo. Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Se alguém aí já parou para pensar se a vida tem que ser só essa rotina das 9 às 5, se preparem, porque o que a gente vai ver aqui vai balançar as estruturas. Ok, vamos começar com um aviso ousado que tá na capa do próprio livro. Essa frase aí não é só marketing, viu? É uma promessa. Ela já prepara a gente para uma filosofia que bate de frente com aquela ideia de que a gente precisa esperar a aposentadoria para finalmente começar a viver de verdade. Então, vamos começar falando de uma ilusão que, nossa, muita gente vive sem nem questionar, o tal do plano da vida adiada. Aquela ideia de ralar por 40 anos sem parar para só depois, quem sabe, começar a aproveitar. O livro já chega dizendo que essa é a maior armadilha de todas. Essa cena é bem familiar para muita gente, né? A rotina de todo dia, batendo ponto, em troca de uma promessa de liberdade lá no futuro. O Ferriss chama isso de plano de vida adiada. E ele basicamente diz que é um péssimo negócio. É como trocar os nossos melhores anos, nossa energia, nossa saúde, por um futuro que nem é garantido. E aqui a coisa fica chocante. A aposentadoria não é um prêmio, mas um seguro para o pior cenário. É um plano B para quando o corpo não aguentar mais trabalhar. A pergunta que o livro joga na nossa cara é: por que a gente está construindo a nossa vida inteira em cima de um plano de emergência? Ok, se o plano da vida adiada é o problema, qual é a solução? É exatamente aqui que o livro nos apresenta uma filosofia totalmente nova. Um grupo de pessoas que decidiu viver com as suas próprias regras. Então, vamos conhecer os novos ricos. E calma, isso não tem nada a ver com iate e mansão, viu? A riqueza dessa galera não se mede em dinheiro, mas sim em liberdade. O que define eles é a recusa em adiar a vida. Eles escolheram criar estilos de vida luxuosos, do jeito deles, agora. Esse slide aqui, nossa, ele deixa o contraste claríssimo. De um lado tem o adiador, que até pode ter um monte de coisas, mas vive preso, infeliz. Do outro tem o novo rico, que talvez tenha menos coisas, mas está vivendo de verdade, focado em ser e fazer, e não só em ter. É uma virada de chave total da acumulação para a experiência. E então, qual é a moeda de troca dos novos ricos? Não é só grana, não. A parada aqui é outra. São duas coisas que são muito mais valiosas: tempo e mobilidade. A verdadeira riqueza, segundo o livro, é ter controle sobre o que se faz e onde se faz. É a liberdade que virou verdadeiro luxo. E para conseguir medir essa nova forma de riqueza, o livro traz uma métrica que é crucial: a renda relativa. Esqueça um pouco a ideia de salário anual. Essa ideia aqui vai mudar completamente o jeito de pensar sobre o que é ter valor. E olha só que exemplo genial para ilustrar isso. A pessoa B é 4 vezes mais rica em termos de renda relativa. Mesmo ganhando metade no final do ano, ela tem uma liberdade infinitamente maior. E aí, quem realmente tem a vida mais rica? Fica a pergunta, né? Ok, a filosofia é inspiradora, a gente já entendeu. Mas como se chega lá? O livro entrega uma receita, sabe? Um método de 4 passos bem prático para a gente redesenhar a vida. É o método DEAL. A estrutura é esse acrônimo aí, DEAL. Vamos passar por cada etapa. O D é de definição. Aqui a ideia é encarar de frente os medos que nos paralisam e redefinir o que é sucesso, questionando as regras que a sociedade colocou. É trocar o "e se der errado" pelo "por que não tentar?". O E é de eliminação. Esse aqui é o antídoto para aquela sensação de estar sempre ocupado e não sair do lugar. Em vez de gerenciar o tempo, a proposta é eliminar tarefas. Usando a famosa regra do 80-20, o foco é achar e fazer só os 20% de coisas que trazem 80% dos resultados. E o resto é só ruído, pode cortar. O A é de automação. Aqui a mágica começa a acontecer. É a ideia de criar uma musa, que é um negócio online automatizado que gera renda de forma passiva. Pode ser um e-book, um curso, um produto de nicho. O objetivo é construir um sistema que trabalhe para a gente e não o contrário. E por fim, o L é de liberação. Esse é o grande finale, o passo para se livrar de um lugar fixo e ganhar mobilidade total, seja negociando um trabalho remoto ou simplesmente se desconectando do escritório de vez. Mas, afinal, qual é o objetivo de toda essa engenharia de vida? Spoiler, não é ficar numa praia sem fazer nada pro resto da vida. É algo muito mais dinâmico, muito mais emocionante. A grande sacada vive o que o livro chama de mini-aposentadorias. Em vez daquele blocão de tempo livre só lá no final,
Por que não ter várias aventuras ao longo do caminho? Imagina só, tirar um ano para mochilar pela Ásia com 28 anos, ou 6 meses para aprender a surfar aos 40, é sobre distribuir a recompensa ao longo de toda a jornada. E só para deixar bem claro, a ideia não é virar uma pessoa ociosa, mas sim o contrário. A meta é preencher a vida com coisas que estimulam, que dão prazer de verdade. No fim das contas, em vez de fugir do trabalho, o objetivo é construir uma vida da qual não se precisa fugir. E tudo isso leva a gente para a pergunta central do livro, uma pergunta que fica aqui para reflexão. O que seria feito se não houvesse nenhuma chance de falhar? Pensa nisso um pouquinho. A resposta para essa pergunta é o verdadeiro mapa do tesouro para a vida que a gente realmente quer viver. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada por trabalho 4 horas por semana. Se essas ideias mexeram com as coisas por aí, se fizeram questionar a rotina, então ajuda a gente. Deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder as próximas análises de ideias que podem transformar tudo. Até a próxima!